Vamos lá, irmãos, no capítulo 9, vamos terminar hoje, pela graça de Deus, o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler dos versículos 30 ao 33. Romanos, capítulo 9, do 30 ao 33. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. É importante, irmãos, lembrar o público-alvo número 1 de Paulo, quando ele escreve ou escreveu aos cristãos de Roma ou das igrejas dos romanos. O público-alvo número 1 são os judeus cristãos que se constituíam pelo menos na metade da membresia do cristianismo romano. Nada do que Paulo falou, obviamente, teve a ver tão somente com os judeus, claro que não. De tudo que ele disse, sempre havia aquilo que se aplicava aos membros não judeus da igreja, mas não há dúvida de que Paulo quer alcançar, em primeiro lugar, os judeus que haviam se convertido, para mostrar a eles o quanto eles foram sábios na escolha que fizeram por Jesus Cristo, porque, em geral, o posicionamento dos judeus como um todo estava na contramão dos propósitos de Deus. Então, Paulo deixou claro o quanto isso o entristecia. Essa rejeição por parte dos seus patrícios, né, do povo judeu ao Messias, Jesus, era para Paulo uma realidade muito dolorosa, e ele mostrou o quanto essa rejeição o entristecia e o quanto essa rejeição fez com que os judeus confundissem os propósitos de Deus e os propósitos da sua lei. De qualquer forma, Paulo deixou claro que Deus tinha entre os judeus, racialmente falando, o seu povo verdadeiro. No meio, não é, do povo judeu, que racialmente, em termos de raça, como um todo, rejeitou o Messias de Deus, havia, no entanto, no meio daquele povo, aqueles que eram os verdadeiros judeus, o remanescente que será salvo, né? Usando a linguagem do apóstolo Paulo, porque havia aceitado o Messias e foram do Messias os primeiros pregadores, os primeiros missionários. Na continuação dessa preocupação em mostrar o equívoco judaico como nação como um todo, Paulo carregou outra vez na questão da má compreensão da lei. E aí ele expõe duas maneiras de se tentar relacionar com Deus, ou de se tentar um relacionamento com Deus. Uma maneira errada e a outra maneira correta. A maneira errada tinha a ver com a maneira judaica. A maneira de relacionar-se com Deus, segundo o pensamento judaico, tinha a ver com o pressuposto de que se podia realmente cumprir a lei. E que ao se fazer isso, ao se cumprir a lei, na palavra da lei, né, no que estava em termos escritos, não naquilo que ia além da letra, como Deus sempre quis, e Jesus Cristo deixou isso muito claro. Então, havia o pressuposto de que se podia, de fato, cumprir a lei, e que quando se fazia isso, se ganhava o favor de Deus. Não o favor de Deus por causa da sua misericórdia, não o favor de Deus por causa da sua bondade, ou não o favor de Deus porque Deus ficou feliz, porque você, então, obedeceu lá o seu mandamento, mas, na verdade, um favor de Deus que era uma espécie de quase que obrigação de Deus. Não o favor de Deus, como eu disse, por causa de amor e misericórdia, mas como se ele tivesse obrigação de favorecer quem cumprisse a lei.
É óbvio que nós não vamos encontrar isso sendo dito em qualquer lugar do Antigo Testamento, mas era assim que a maior parte dos judeus raciocinava. Os profetas de Deus no Antigo Testamento jamais endossaram essa ideia, mas era assim que a liderança religiosa judaica, em geral, pensava. Quando eram conclamados a voltarem à lei, a obedecer à lei, eles não conseguiam compreender que esse pedido de volta à lei era a lei no sentido que Deus queria. Porque quanto mais você buscava de coração, cumprir a lei, mais você descobria que precisava da misericórdia de Deus, porque mais você descobria que não conseguia cumprir o ideal de Deus estabelecido pelos mandamentos. Essa era a função da lei, mostrar o seu fracasso, mostrar que você estava condenado, mostrar que você estava perdido, mas que você tinha uma saída, a misericórdia de Deus. A salvação sempre foi pela graça, ela nunca foi pelas obras, não é isso? Alguns entenderam isso, né? Como eu sempre gosto de lembrar, aquele poeta sagrado que disse, quanto eu amo a tua lei. Com certeza, irmãos, ele chegou a esse tipo de conclusão em relação à lei, né? Davi deixou isso muito claro, quando diz que o que Deus quer é um coração quebrantado e não sacrifícios, né? E os sacrifícios eram parte da lei, eram exigidos da lei, mas o que eram os sacrifícios? Era a demonstração inequívoca das consequências do nosso pecado, do que o nosso pecado fazia, mas as pessoas torciam o sentido do negócio, achavam que tinha os pecados perdoados porque torcia pescocinho de pombinha, porque matava ovelhas ou matava bois, e não era por isso. O perdão de pecados sempre foi à luz do arrependimento. E o raciocínio era esse: se eu rigorosamente obedecer à lei, eu vou acumular créditos ao meu favor e Deus vai ficar meu devedor. Talvez a gente diga, mas que coisa horrível, será que alguém poderia realmente pensar assim? O legalista pode. O legalista sempre pôde e o legalista pode pensar, ele consegue pensar dessa maneira. Quem se acha justificado perante Deus, quem se acha queridinho de Deus, porque faz assim e assim, ou porque não faz isso ou não faz aquilo, no fundo ele pensa assim. No fundo ele está pensando assim. É por isso, meus amados, que os pregadores legalistas, que as igrejas legalistas, que os que se dizem cristãos, mas são legalistas, raramente falam da misericórdia de Deus, raramente falam da compaixão de Deus, raramente falam do amor de Deus, e quando falam, eles põem sempre mais, porém, todavia. Deus é amor, mais. Deus é misericordioso, mais. Às vezes a gente tem que avisar sobre o mais, mas essas pessoas sempre fazem isso, eles nunca conseguem, falar do amor de Deus sem colocar esse mais, sem trazer o Deus justiceiro, o Deus que castiga, o Deus que... porque eles não conseguem viver sem isso. Nós temos uma seita, isso eu considero uma seita, que tem até um número razoável de membros e que é considerado às vezes como evangélica, que tem no seu nome que Deus é amor. Mas se os irmãos lerem as exigências desse grupo religioso, queridos, fala-se e pode haver tudo ali, menos o amor de Deus, Você não pode usar cinto que não seja de cor preta, não pode comprar brinquedo que o pastor não deixa, não pode marcar casamento sem que o pastor marque casamento, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar roupa dessa cor, não pode ter televisão, não pode ter rádio, não pode. E você falar de amor de Deus assim é meio complicado. O amor de Deus liberta, não é? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é para dizer o que você pode, mas se você precisar de ajuda de alguém para orientar, tudo bem, mas não é determinarem para você como se você não fosse um ser pensante, como se fosse um robô, um boneco, qualquer coisa que as pessoas programam. Deus não te fez para isso, né? Mas tudo bem, cada um tem lá o direito de seguir o que quiser, mas é essa questão do Deus ama, Deus é bom, Deus é justo, mas o mais ser complica. Deus é sempre amor, irmão, Deus é sempre misericórdia, e Ele é fiel, mesmo quando eu sou infiel. É isso o que a palavra de Deus diz. Então, queridos, é preciso a consciência, de que tentar alcançar o favor de Deus por cumprir a sua lei significa fracassar. Se você quer alcançar o favor de Deus, porque você está cumprindo a lei de Deus, você vai fracassar. Esta é uma batalha perdida.
A nossa imperfeição como seres humanos nunca poderá satisfazer a santidade de Deus, nunca poderá satisfazer a perfeição de Deus. E esta foi a tragédia judaica. Eles rejeitaram Jesus Cristo e, ao rejeitarem Jesus Cristo, eles estavam, como um povo, rejeitando a única maneira de Deus em sua santidade, de Deus em sua perfeição, conceder aos seres humanos o seu favor. Por isso, como escreveria Paulo aos Gálatas, a lei nos serviu de pedagogo, a lei nos serviu de ensino, ou de chicote, ou de aio, para nos levar a Cristo. Por isso escreverá Paulo no capítulo 10, que vamos começar a estudar, o ponto final da lei é Cristo. A má compreensão da lei tinha levado os judeus a esse estado. Nesta parte, então, irmãos, desse capítulo 9, Paulo escreveu claramente que os gentios, os não-judeus, que nunca haviam se preocupado em buscar o favor do divino, obedecendo à lei de Deus, ao serem colocados diante da cruz, não viram ali um ser maldito, mas viram ali um ser abençoado que os levava a pensar: se há esse Deus, se existe esse Deus que é capaz de me amar desta maneira, é Ele quem eu quero na minha vida. É Ele quem eu quero para a minha vida, é Ele quem eu quero para a minha alma, é a Ele que eu quero deixar ou dar a minha alma, o meu destino para sempre. Então, errar em relação ao sentido real da lei fazia os judeus acharem que Deus lhes devia favores. Acertar em relação ao amor de Deus em Jesus Cristo fazia e faz judeus e não judeus saberem que são devedores de Deus. Errar em relação ao sentido real da lei fazia os judeus acharem que estavam salvos, fazendo coisas para Deus. Acertar em relação ao amor de Deus fazia e faz com que judeus e não judeus fiquem maravilhados diante do que Deus fez e faz por eles, em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. E aí, meus amados, Paulo nos coloca diante de uma figura maravilhosa para nós cristãos em todos os tempos, mas que para os cristãos judeus na igreja de Roma, ou das igrejas dos romanos, se revestia com toda certeza ainda de mais beleza, a figura da pedra e a figura da rocha. Porque não buscavam um relacionamento com Deus pela fé, mas buscavam esse relacionamento pelas obras da lei, os judeus tropeçaram na pedra. E aí Paulo diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Paulo aqui faz uma junção de dois textos do Antigo Testamento, ele junta Isaías 8,14 com Isaías 28,16. Quando nós examinamos, irmãos, os documentos cristãos primeiros, sermões, pensamentos, enfim, aqueles documentos que ainda se tem da igreja cristã, mesmo fora do Novo Testamento, nós vamos encontrar a miúde a referência sobre esta pedra, sobre esta rocha. Era um tema mesmo que empolgava os cristãos. Ela era uma figura do Antigo Testamento. Podemos lá, por exemplo, ler em Gênesis 49, 24. Vamos fazer um exercício bíblico aqui. Gênesis 49, 24. Vamos achar esse texto e vamos ler. Acharam? Então leiam. 1, 2, 3. O seu arco, porém, susteve sendo forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó.
mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha ou a pedra de Israel. Deus é chamado de o pastor que era a rocha de Israel. Uma figura assim já começa muito importante. Lá em Isaías, capítulo 8, versos 13 e 14. Isaías 8, 13 e 14. 8, 13 e 14. Vamos deixar todos acharem ele juntos, né? Isaías 8, 13 e 14. Ok? Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Não tem jeito procurando? Ajuda. Então vamos lá. 1, 2, 3. Podem ler. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Talvez alguém diga, mas pastor, o senhor acabou de falar que Deus tem que ser visto pelo seu amor, mas isso aqui, irmãos, é o Deus que está se levantando contra a religiosidade do seu povo. É um Deus indignado pela maneira como eles estavam torcendo as coisas, exatamente usando a sua lei de forma indevida, para se tentar salvar, para se tentar justificar, para achar que Deus lhes devia favor. Aí você provoca a ira de Deus, não tem jeito. Isaías 28, 16, ainda está no livro de Isaías, agora é mais fácil. Vamos lá no 28, 16. 28, 16. Todos acharam? 1, 2, 3. Leiam. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Agora vamos lá para o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 2. Eu acho muito bonito esse texto da pedra em Daniel. Daniel, capítulo 2. Versos 34 e 35. Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35. Lá no livro dos profetas, no rolo dos profetas maiores. Hein? Isso. Tá bom. Ah, também, né? O senhor Nelson nome, né? Tem que saber, tá certo? É, tá certo. Daniel 2, 34, 35. Conseguiram, hein? Então, podemos ler? 1, 2, 3. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos.
atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Esse é um dos versículos mais bonitos sobre Jesus, irmão, no Antigo Testamento, viu? É o poder do Senhor Jesus Cristo destruindo todos os poderes no mundo, né? Esmigalhando todos os poderes. O Salmo 118, verso 22, reza assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Meus queridos, não há dúvida para os cristãos de que essa pedra, essa rocha mencionada nas Escrituras, a partir lá do livro de Gênesis, era uma referência ao Senhor Jesus. E Paulo está deixando claro a sua convicção a esse respeito. Afinal, foi o Senhor Jesus que, ao contar a parábola dos maus lavradores, citou esse Salmo 118, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se em pedra angular, e sem dúvida aplicou a ele esse texto, não é? Ele mesmo, então, se você ler lá a parábola, você percebe claramente que Jesus está se referindo ao Salmo como se referindo à pessoa dele. E esta é a mensagem, irmãos, do cristianismo. Deus deu ao mundo o seu Filho para ser o fundamento da vida de nós todos, para ser a nossa rocha na eternidade. Pedro pregou isso quando disse aos líderes judeus que queriam que ele não mais falasse do nome de Jesus. Está lá em Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está encaixando Jesus nessa pedra, nessas rochas que são aí mencionadas. Este Paulo que estamos estudando em Romanos, escreveu aos não-judeus que se converteram a Jesus, lá no livro, na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ainda o mesmo apóstolo São Pedro escreveu sobre Jesus, na 1 de Pedro 2, 3 a 6. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedra viva, pedra angular, na qual nós temos de confiar. Esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. Nós, assim, irmãos, quando procedemos, somos vistos por Deus também como pedras vivas. Recebemos também esse status. Não somos a pedra angular, não somos a pedra basal, mas somos como que pedras sobre a pedra maior. Todos os que seguem Jesus são essas pedras, e não somente o apóstolo Pedro, como acreditam os nossos amigos, né, católicos romanos. Quando Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo: tu és nesse momento o representante de todos os que vão me aceitar como a pedra, como a rocha angular, como a rocha eterna, porque é sobre esta rocha eterna, sobre esta pedra angular, eu mesmo, a quem Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é que a minha igreja será edificada. Tá bom? Então, de certo modo, nós somos privilegiados mesmo, né? À luz dessa fé. Mas veja como essa figura, irmãos, essa imagem é muito bonita, não é?
de Jesus Cristo como a pedra angular, e é o que Paulo trabalhou de forma magistral, mostrando e confortando os judeus que haviam optado por Jesus Cristo, lhes dando a convicção, não é, de que realmente eles haviam feito a escolha certa. Essa era a escolha certa. Eles não estavam mais participando dos erros do seu povo, do povo judeu, que como um todo se achavam privilegiados porque tinham a lei de Deus, achavam que Deus iria julgá-los, que Deus os julgava de forma especial, diferente dos outros, que havia sido o povo que havia recebido, como eu disse, de forma especial a lei. E achavam-se salvos, né, porque tinham a lei de Deus. Continuam mais ou menos nessa ideia aqueles que entre eles ainda são religiosos. A maioria dos judeus hoje não crê em nada, não tem religião nenhuma, né? Mas a minoria dos judeus que ainda seguem o judaísmo ainda tem praticamente a mesma ideia. A salvação do judaísmo é pelas obras, não é pela fé, não é? É a tentativa ainda de tentar cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não como prova de amor, não como uma manifestação do nosso amor pela nossa salvação, mas numa tentativa de negociar com Deus, não é isso? A sua graça e a sua misericórdia. Que não caiamos, irmãos, nunca nessa esparrela, porque isso é muito fácil, né? Às vezes as pessoas bem intencionadas começam uma luta, uma batalha pela santificação. E se santificar significa sempre uma luta. Ser santo é sempre uma batalha muito grande, porque a própria Bíblia diz que quando nós queremos nos santificar, nós vamos sofrer perseguição, não é? Já está avisando. Mas muitos são os que entram nessa luta, interessados, ou a princípio talvez até bem intencionados, mas daqui a pouco começam a se perder, não é? No sentido disso aí, muitas vezes começam a buscar isso, não por amor a Deus, não é porque amam ao Senhor, mas porque, na verdade, começam a achar que dessa forma vão se tornar mais poderosos, suas orações vão ser mais ouvidas, como disse, vão ser os queridinhos de Deus, vão ser procurados como os profetas, como isso e como aquilo, e acabam caindo exatamente nessa esparrela, naquela ideia de que Deus tem a obrigação, né, de me favorecer, porque eu estou fazendo isso e aquilo, né? Quantos fazem jejuns, quantos fazem vigílias de oração com esse tipo de intenção? Não, Deus tem que me abençoar, afinal de contas eu passei a noite toda orando. Não, eu estou sem comer o dia todo, então ele não tem nada, queridos, ele não tem nada. Por isso que a gente, como batistas, bate muito nessa tecla. Você está vivendo um problema tão angustioso que você não consegue comer, está na hora de jejuar, querido. A comida não entra, então aproveita esse momento e cai diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Você rola na cama para lá e para cá, não consegue dormir, o sono não vem, o coração está apertado, está queimando. Essa é a hora de fazer vigília. Faz vigília, querido. Agora não força a situação. Não vem para cá para a igreja e tomar café a cada 30 minutos para não dormir, porque isso é muito complicado. Ah, nós fazemos isso para nos preparar. Preparar para quê? Já basta cada dia o seu mal. É a Bíblia, né? Então, há certos costumes que tinham seus valores, mas que foram se tornando diante de Deus também coisas assim muito ruins. É o que Deus disse lá para o profeta Isaías: o jejum que eu quero de vocês é a justiça com os pobres, é fazer o que é certo, porque isso que vocês estão fazendo aí não está adiantando nada. Está virando mera religiosidade, não é? É muita gente bem intencionada que começa com boas intenções, mas acaba entrando nessa esparrela e daqui a pouco estão tendo enormes decepções. Eu me lembro até de uma situação aqui que alguém aqui da nossa igreja viveu. Ele trabalhava numa repartição, ele agora está aposentado. Então, disse que havia uma das secretárias lá na repartição, tinha muitos problemas espirituais e frequentemente estava, de verdade ou não, isso é muito complicado, né? Por isso que existe o discernir espíritos, mas estava constantemente possessa, seria, não é? A situação. E os irmãos oravam, havia vários crentes na repartição, e orava, até que um dia um teve a seguinte ideia: nós vamos resolver esse problema de uma vez por toda. Essa senhora nunca mais vai ser possessa, nós vamos botar o diabo para fora, entendeu? De qualquer forma. E combinou lá com um grupo lá, e disse: olha, essa noite nós vamos jejuar a noite toda. Nós vamos jejuar e vamos fazer uma vigília. E amanhã, de manhã, quando ela chegar, a gente vai expulsar a entidade que está nela, o demônio que está nela. E esse irmão disse que ele era batista. Ele disse: e não me falaram nada, eu não ouvi sobre isso, eles combinaram e eu não estava. Então, se eles tivessem falado comigo, até eu ia reservar uns momentos para orar também, claro.
Mas eu, olha, irmãos, eu fiquei tão desprezado, não estou sabendo de nada, e naquela noite eu resolvi ver televisão, e vi um filme até 2 horas da manhã, vi um filme aí que eu fui dormir, etc, fui dormir. Aí no outro dia de manhã, quando nós chegamos lá, que eu chego, está aquela reunião lá no gabinete, lá separado em torno da dona, e põe a mão na cabeça, e sai para lá, e sai para cá. E aí quando eu cheguei, o irmão disse assim, irmão, que o irmão chegou, ora agora o irmão. Eu orei, irmãos, orei, pedi que o Senhor tivesse misericórdia. Quando eu disse em nome de Jesus, amém, acabou tudo. Aí os irmãos, o irmão é o enviado de Deus, o irmão jejuou também. Não, jejuei não, irmãos, o irmão não orou durante... Não, eu fiquei vendo televisão até as 2 da manhã. Foi uma decepção para eles também, irmão. Mas como é que eu tinha que explicar a eles que eles estavam equivocados? Porque se eles foram para aquele momento, para aquela batalha, achando que Deus era obrigado a atendê-los, porque eles haviam passado uma noite de jejum, eles estavam totalmente enganados. Porque se eles tivessem ido e passado aquela noite em jejum por amor à moça, por compaixão da moça, sim, a coisa teria uma outra conotação, um outro resultado. Mas, na verdade, eles estavam buscando autoridade, buscando poder para si mesmos. E Deus não entra nessa galhofa de jeito nenhum. Então, tem muita gente bem intencionada, como eu disse, mas mal orientada, não é? E que se desgasta, e o que é pior, às vezes vão ficar ali mais à frente decepcionados com Deus, achando que Deus não cumpriu, não é? O que prometeu, porque está escrito lá, está dito isso, está dito aquilo, mas é preciso você entender o contexto e, acima de tudo, viver essa realidade de você estar sobre a rocha, estar sobre a pedra, não é isso? E quando você está sobre a rocha, está sobre a pedra, o Espírito Santo vai conduzindo você, não é? E dizendo aquilo que você pode, deve e como fazer. Amém?